Então nós hoje estamos, é a terceira vez que estamos reunidos aqui, tem sido bom, Deus tem estado a abençoar e vemos passo a passo também daquilo que Deus tem estado a colocar no nosso coração a acontecer, é sempre bom. E desde mais também quem nos visita pela primeira vez, muito bem-vindo, está bem, espero que sinta-se bem. E todos os outros também sejam bem-vindos, como é óbvio, já têm vindo. E hoje nós estamos a falar falamos sobre a ação de graças, sobre nós agradecermos, sobre nós sermos gratos. E nada mais do que como nós não entendemos o que é gratidão e o que é ingratidão. E acerca disso que nós também vamos abordar hoje. E nós vamos meditar um pouco. Antes de começarmos a orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus e pedir que Deus nos possa abençoar nesta tarde. Amém? Obrigado, Deus, por mais este tempo. Obrigado por todo o tempo de louvor, Senhor, que temos feito para Ti, Senhor. Deus, por tudo aquilo que tem, todo o pessoal que ajudou a montar isto hoje, Deus, toda a comida, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo amor de cada um, pela paixão, pela compaixão de cada um, Senhor. Deus, e acreditamos que estamos a fazer a Tua obra, a Tua missão, Deus, que é falar de Ti, anunciar, Deus. E muitas vezes, mesmo não tendo as condições todas, nós acreditamos que o mais importante, Deus, é sempre anunciar a Tua palavra, Deus, porque acreditamos que a Tua palavra tem poder, Senhor. Deus, e que tudo aquilo que nós fazemos seja para a mesma ser anunciada da melhor forma, Deus. Por isso, Deus, prepara os nossos corações nesta tarde, Deus. Possas moldar, possas tocar nos corações, Deus. Ajuda-nos a ter atenção, Deus, a tudo aquilo que vamos ouvir, Deus. Deus, me oro por mim, para que Tu me ajudes a partilhar a Tua mensagem. Tu conheces as minhas dificuldades, as minhas limitações, Deus. Eu oro para que Tu me ajudes, Deus, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos girados. Amém a Deus. Nós vamos já para o primeiro ponto, que em modo de introdução. Eu quero falar sobre 3 conceitos de gratidão. O primeiro tipo de conceito é: somos gratos quando recebemos algo, não é? Se alguém chegasse perto de nós agora e nos desse 100 euros, nós, fogo. Mas se fosse preciso, a gratidão ia logo embora. Assim que recebemos 100 euros, eu ia logo para pagar uma conta e durou pouco. Mas nós somos gratos quando recebemos alguma coisa, obviamente. E menos quando recebemos meias do Natal. Eu acho que é como se... Não, as meias fazem falta. Deixa uma ofensa minha. Segundo ponto, gratos independentemente do que recebemos, encontramos sempre forma de ser gratos. O que isto quer dizer? Sabem, eu vi este segundo conceito de gratidão quando nós estamos em ceia, quando estamos lá a servir a Deus, e nos incêndios nós andámos lá a apoiar as pessoas e muita gente dizia: olha, eu sou grato porque eu perdi a casa, mas eu não perdi a vida. Estão a entender? Ou seja, as pessoas conseguem, mesmo quando não recebem nada em troca, elas conseguem ser gratos por outra coisa que se calhar podia ter acontecido. Conseguem sempre: olha, podia ter sido pior, mas eu sou grato porque não foi pior. Então é o segundo conceito. O terceiro conceito é: nós somos gratos, independentemente do que recebemos, mas ao ponto de reproduzir a gratidão de forma prática, mesmo não tendo nada em troca. Sabem? Nós somos tão gratos que pela nossa vida, que mesmo que às vezes tenhamos tantas dificuldades nela, nós conseguimos abençoar outros. Às vezes, quando nós somos aqueles que estamos a precisar de ajuda, nós conseguimos ajudar outros. Então eu quero falar aqui um episódio em Atos, capítulo 16. Vamos ler então. Atos, capítulo 16. Verso 19. E o episódio, eu vou já um resumo: os apóstolos estavam por lá, estavam nas ruas, e havia uma escrava que ela era tipo bruxa, ou era uma vidente. E então, como os apóstolos estavam a ter grande visibilidade e ela estava a perder trabalho, então ela começou a dizer que eles eram realmente apóstolos, eram mesmo homens de Deus. Ao ponto em que no verso 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos.
Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, eu estou no verso, depois eu 19, eu estou no verso 16, peço desculpa. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciavam a vocês o caminho da salvação. E isto repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Vamos ver o resto. Só para vocês perceberem aqui alguma coisa, isto é uma à parte. Aquela mulher, ela estava a elogiá-los, não é? Estava a dizer que eles eram homens de Deus, não sei o quê. E eles, no entanto, eles expulsaram o módulo. Algo que nós muitas vezes não... Há pessoas que às vezes vão estar-nos a elogiar, mas elas vão estar a afastar de Deus. O objetivo delas não é realmente... Elas até podem estar a falar em nós, mas o objetivo delas não é esse. E isto aqui é um bom exemplo disso, está bem? Isto é uma parte, para nós entendermos. No verso 20 diz: levantando-se os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Até aqui. Pois o resto, depois vocês, porque eles foram para casa e estavam lá todos, foram ter com a família e ficaram lá, para nós adiantarmos aqui um bocado. O que é que nós temos aqui? Há uma situação em que os apóstolos estão a anunciar Jesus e eles são presos, nesta situação são presos, são levados para a prisão e no meio da prisão, imagina, eles estão lá na prisão, eles estão com os pés presos a um tronco, eles estão completamente, não podem se mexer muito, imagina estarem com os pés presos. E o mais interessante aqui é que eles começam a orar e começam a cantar a Deus. Eles começam a cantar, a louvar ao Senhor e naquele momento, eu sinto, e aquilo que nós não entendemos o apóstolo Paulo, há muitos que dizem: nós temos de orar para que Deus nos livrar. Eu vou dizer, eles não sabiam que havia um terremoto. Acham que eles sabiam? Imagina, eu vou orar e vai haver um terremoto, isto vai cair em cima de mim, então vou ficar quieto, não é? Mas o interessante é que eles mesmo no meio da dificuldade, no meio da dor, eles tiveram de tirar o seu tempo para orar e para buscar e cantar o Senhor. Então, Paulo e Silas, eles estavam livres, sabem? Em vez de eles estarem-se a queixar e a lamentar, na verdade, Paulo e Silas, como conheciam o Senhor Jesus, eles estavam livres dos resultados. Porque eles estavam ali por gratidão. E eles começam a orar e a louvar o Senhor, os presos começam a ouvir. E acredito que aquele louvor começou a tocar nos corações de todas as pessoas que estavam naquela prisão. E Paulo e Silas começam, de repente, um terremoto, imagina. Que é isto? Nós estamos a orar, estamos a agradecer ao Senhor e acontece que coisa está a isto, vai cair tudo. Mas na verdade não caiu em cima deles. Antes, pelo contrário, as portas se abriram. E o carcereiro, na verdade, ao ler isto, o carcereiro é que estava preso. Era ele que estava preso. Porque não era Paulo e Silas que estavam presos, era o carcereiro. Porque o carcereiro pensou: vão-me matar, porque os presos fugiram, os presos vão apanhar e vão-me matar aqui já. Então vão-me matar a mim primeiro. E Paulo e Silas, eles não fugiram da prisão. Eles chamaram o carcereiro. E não faça isso.
E a verdade é que nós muitas vezes, e vamos ficar com este episódio porque nós vamos caminhar nele ao longo da pregação. Paulo e Silas, eles tiveram estas... Imaginem, foi injusta a prisão deles. Mas mesmo assim, eles estavam a orar e a louvar o Senhor. Porque às vezes, quando nós não entendemos o conceito da gratidão de Deus, nós andamos frustrados na nossa vida. O segundo ponto diz que ingratidão gera insatisfação. Vamos mudar? A insatisfação nos leva a afastar do plano de Deus para a nossa vida. Ela nos impede de ver coisas boas que Deus está a fazer. Alguém pode abrir em Judas, capítulo 1, verso 16. Então, o que é que acontece? A forma como olhamos para a nossa vida passada, ela vai determinar a nossa vida futura. Se eu olho para a minha vida passada e só vejo coisas más, só me estou a queixar, só estou a pensar, correu tudo mal, a minha vida não sei o que é uma desgraça, o que vai acontecer? Nossa ingratidão começa já é uma insatisfação. E quando é que nós fazemos as maiores borradas da nossa vida? Quando estamos insatisfeitos. É verdade. Quando nós estamos insatisfeitos, porquê? Porque deixamos de perder o sentido da gratidão que Deus coloca em nós. Então, alguém tem Judas, capítulo 1, verso 6, possa ler? Essa gente não faz outra coisa senão murmurar e lamentar-se. Fazem o que lhes apetece. Falam com orgulho e mostram-se amáveis para com os outros, mas só por interesse. Sabem, gente insatisfeita passa a vida a queixar-se. Passa a vida e o queixume vira murmuração. Pois nada acontece lá, e depois nós temos, as pessoas insatisfeitas têm meio dificuldade de ver os outros a ter sucesso na vida. Porque eles acham, como eu não tenho, os outros também não podem ter sucesso nenhum. E isso nos afasta completamente do plano de Deus para a nossa vida. Sabem, nós precisamos entender que cada um de nós, Deus nos criou, Deus tem um plano para a nossa vida e que a nossa maior preocupação não é eu estar a ser satisfeito, a satisfazer o meu coração, mas é eu viver no propósito de Deus. E muitas vezes, quando nós procuramos tantas vezes nos satisfazer a nós próprios, a nossa procura, a vida não nos vai dar tudo o que nós queremos. Eu não sei se vocês, mas a vida não nos vai dar muita coisa que nós desejávamos ter. Antes, pelo contrário, a vida muitas vezes vai nos dar o contrário do que nós queríamos. Então, se a nossa satisfação está dependente daquilo que nós temos e nós recebemos, então nós vamos estar sempre insatisfeitos. Se nós não assumirmos, ok, a minha vida é esta, o caminho é este e eu vou seguir o caminho. Mesmo que às vezes as coisas não corram como eu quero. Mas o problema é que nós, cristãos, ao longo da nossa caminhada, o cristianismo tem vindo a desconstruir a ideia da gratidão que Deus quer. Porque nós somos muito assim. Quando Deus nos dá coisas boas, nós somos gratos. E depois nós colocamos o peso em nós e às vezes em Deus. Nós pensamos assim, eu vou agradecer do quê? Me aconteceu isto. Sabem, eu quando tinha 19 anos, lembro-me que uma vez tive uma experiência, mesmo real, que estava com o pessoal da igreja, íamos para as ruas cantar umas músicas, fazer o evangelismo. Eu lembro-me que parámos a carrinha para almoçar num descampado e começou a chover e a carrinha ficou enterrada nesse descampado. E quando fomos para pegar a carrinha não saía. Então fomos buscar paus, pedras, e já estávamos ali à meia hora. E já estávamos a ficar mesmo chateados. A carrinha vai sair e agora? E entretanto eu estava lá e estávamos a tentar empurrar a carrinha e eu senti mesmo no coração Deus dizer, olha, agradece por isso. Eu senti uma coisa de agradecer a Deus naquele momento. De orar, uma oração de agradecer a Deus por a carrinha estar presa na lama. E eu lembro de olhar para o pessoal e disse, olha, eu estou a sentir, vamos orar, vamos agradecer a Deus por isto. E eu lembro com, agradecer, estás maluco? Eu, não, estou-me a sentir, vamos agradecer por isto. E estás mais maluco, e depois já um meio me disse, já que está a dizer, vamos fazer isso, vamos orar, vamos agradecer por a carrinha estar entalada. E o pessoal olhar para mim e eu vou isso é assim, meio assim mais chateado. E eu disse, vamos orar e vamos tirar tudo. Vamos tirar os paus, as pedras, depois do mar, mas isto vai enterrar mais. É para tirar tudo. E onde nós oramos pela carrinha, pomos a mão na carrinha. Eu disse, obrigado por esta experiência, obrigado por a carrinha estar entalada. E Deus, nós oramos, que é feita a tua vontade.
Então eu disse ao rapaz, olha, sobe a carrinha e mete a andar. Eu lembro que ele meteu a carrinha assim direito. E isso aí deu-nos uma sensação de, às vezes nós olhamos para os nossos problemas e dificuldades, e às vezes esses problemas e dificuldades que Deus permitiu que viesse à nossa vida servem para nós chegarmos mais perto dele, e nós passamos a vida a lamentar-nos e a queixar-nos, quando então devíamos dizer, Senhor, obrigado por esta situação, porque ela está-me a tornar sensível a Ti. Então, o que é que nós muitas vezes, enquanto cristãos, somos chatos, nós somos perfeccionistas. Eu acho que muitas vezes nós vimos ter uma t-shirt que dizia assim, nunca nada está bem. Parece que às vezes oramos, queremos uma coisa, temos a coisa, mas parece que agora quero outra coisa. E nós temos que saber lidar com o nosso coração e dizer, Senhor, ajuda-me muitas vezes a contentar e a ser grato por aquilo que eu tenho. E nós às vezes envolvemos uma espécie que Deus tem uma dívida connosco. Quantas vezes nós olhamos, e muitas vezes isto ouve-se nas igrejas, em que diz assim, vem, dás o teu dinheiro e Deus vai-te dar 10 vezes mais. E depois muita gente vai dar o dinheiro e fica à espera dos 10 vezes mais. Mas se nem na raspadinha ganhas 10 vezes mais, vais ganhar 10 vezes mais na igreja. Isso era bom. Se nós estivéssemos aqui ganhássemos 10 vezes mais, não é? Mas não é isso. Muitas vezes nós não ganhamos 10 vezes mais. Às vezes ganhamos 10 vezes menos. Mas é aí que a nossa fé, o nosso caminhar em Cristo é testado. É quando nós não temos nada a ganhar. E mesmo assim nós perseveramos no caminho. Perseveramos naquilo que nós acreditamos. Então, Deus, nunca temos esta ideia. O Salmo 95, no verso 10, eu vou ler. Há umas versões que têm outros termos, mas fala aqui um pouco do povo do Egito, do verso 10 ao verso 11, diz que durante 40 anos estive irritado com essa geração, e diz, este é um povo. Há umas pessoas que dizem que se gosta de desviar, há uns que dizem que têm um coração ingrato, e eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. O que é que Deus está aqui? Nós percebemos claramente, que nós conhecemos a história do Egito, quando o povo saiu de Israel, sai do Egito, e uma das causas que a maior parte daquele povo não entrou na terra prometida foi ingratidão. Porque Deus os tirou do Egito, e a meio do percurso eles começaram a reclamar. Eles eram escravos e Deus dá-lhes liberdade, mas eles começam a dizer, quem está no Egito? E começam depois a tomar outros caminhos. Porque eles não entendiam, às vezes, o processo de Deus nos leva pelo deserto, como já eu falei tantas vezes. E muitos de nós é no deserto que somos testados, onde a nossa gratidão é testada. Então nós precisamos entender que Deus não é devedor, antes pelo contrário. Paulo tinha sempre o argumento, Paulo dizia que ele é que é devedor. Se alguém que é devedor, somos nós. E mesmo assim Deus não nos diz que somos devedor a Deus. Nós não somos devedores a Deus. Nós no ponto a seguir, podes mudar. Alguém pode abrir Romanos capítulo 1, verso 14. Então nós somos gratos, somos devedor e somos ricos. É o ponto a seguir. Em Romanos, alguém pode ler Romanos capítulo 1, verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a santos como a ignorantes. Sabem, é interessante que Paulo diz, Paulo está a dizer, eu não sou devedor, eu sou devedor àquele, sou a bárbaros, sou ignorante, sou devedor. Ele está a dizer, sou devedor a todos. Porquê que ele é devedor? Porque quando Deus nos abençoa, a nós, não é para a bênção ficar só no nosso bolso. Não estou a falar de dinheiro, estou a falar em tudo na nossa vida. O nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida. Deus, quando nos abençoa, e Deus nos tocou o nosso coração, e nós hoje estamos aqui, e às vezes não sabemos o propósito de estarmos aqui hoje, mas Deus nos está a alertar, e muitas vezes nos fala, nós somos devedores uns aos outros. A Bíblia diz que se nós devemos a uma coisa, devemos amor. É aquilo que nós devemos dar aos outros, é amor principalmente. Então Paulo vai dizer, a dívida que ele paga é pregando o Evangelho, é anunciando a Cristo. Então se alguém que é devedor
Não é Deus que é devedor, mas somos nós uns aos outros. E perguntar, mas nós devemos a Deus? Não, Jesus já pagou na cruz. Nós muitas vezes temos a ideia, e vamos a muitos lugares ouvir pregações em que nos ensinam que nós devemos a Deus. E que o nosso salário foi Deus que nós temos de lhe pagar. Isso é completamente uma heresia, porque nós não devemos a Deus. Deus já pagou, Jesus Cristo pagou o que nós devíamos na cruz, Ele morreu por nós. O que nós devemos agora é aquilo que Jesus nos deu, e nós devemos uns aos outros, que é anunciar Cristo, é o amor, é nós cuidarmos uns dos outros. E quando nós cuidamos uns dos outros, só não temos tempo para andar insatisfeitos, está bem? Porque sempre encontramos alguém com uma vida pior que a nossa. E às vezes a vida que nós temos, que nos queixamos, às vezes há pessoas que estavam a ter a nossa vida e não têm. Então quando nós estamos a cuidar de outros, nós não temos tempo para andar insatisfeitos com a nossa vida. Amém? Vivemos com um propósito. Então, a pergunta é, Jesus, quando somos gratos, vivemos num patamar de Cristo. Cristo era grato ao Pai? A pergunta. Eu vou fazer aqui um bocado de Jesus, se Jesus fosse como nós, sabe? Se Jesus fosse como nós, eu pensava assim, sabe? Olha, eu vim para este mundo. O meu pai, nem meu pai era meu pai. A minha mãe contou-lhe uma história que foi o Espírito Santo. Os meus pais, quando a minha mãe estava grávida, nem uma casa tinham. Então foram para Belém. Eu fui nascer quase num corral. Nem um berço da Chica eu tinha. Nasci lá numa manjedoura de palhas. Já viste a minha vida? Se Jesus fosse como nós. Mas os meus pais andaram a fugir quando eu nasci, a esconderem. E em todo o meu tempo como ministério, as pessoas constantemente me julgavam injustamente. Mas, e pior, por coisas que eu não fiz. E Deus, supostamente Deus é o meu pai, que está lá em cima, mandou-me escolher 12 gajos. E todos eles malucos da cabeça. Olha, um me traiu, o outro não acreditava em mim, já viram? Uns eram os filhos do trovão que queriam andar a porrada o tempo todo. E tive o Pedro que me negou, mas ao menos João, olha, estava junto da minha mãe. E depois, ainda mais, o meu pai morreu, o meu pai, quer dizer, o marido da minha mãe. E eu, pronto, olha, fui meio órfão, já viste? E mataram-me na cruz. Isto era se Jesus fosse como nós. Não é? Nós temos esta mania de nos vitimizar, de levar a nossa vida, e às vezes nós apresentamos a nossa história como se fosse a pior história do mundo. Mas a nossa história não é a pior história do mundo. A nossa história pode ser a melhor história para alguém. Às vezes o mal que nos aconteceu, se calhar não é tão mal para outra pessoa que já aconteceu coisas piores. E às vezes fico a pensar, Deus... Eu tenho estado a ver um documentário, que eu gosto muito de ver documentários, sou muito aborrecido, eu gosto de ver documentários. E tenho estado a ver um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu fico a pensar como é que as pessoas conseguiam viver naquele tempo. E eles mostrarem filmagens, tipo as cidades todas destruídas, e havia pessoas lá a sorrirem para as câmaras. E tipo coisas como a cidade era liberta dos nazis, as pessoas lá a celebrar, mas morreram ali tipo, se calhar 40 mil pessoas. Eles estavam a celebrar porque ok, os nazis foram embora, mas já tinham morrido 40 mil pessoas, perderam casas, perderam tudo, mas eles estavam a celebrar. E as bombas a cair, aquilo. A pensar nas coisas todas, eu pensava assim, puxa, como é que é possível? As pessoas ainda conseguem ser gratas às vezes, está bem? Porque às vezes quanto mais nós estamos habituados, parece que às vezes quando nós temos um estilo de vida, eu fico a pensar, mas aquelas pessoas elas recuperaram, as cidades recuperaram, as nações recuperaram daquele tempo. Cerca de 6 anos de guerra, o que foi, quase mais de 2 toneladas de bombas foram largadas.
E estamos a pensar de muita gente que morreu. E eu fico a pensar, Deus, nós às vezes não sabemos olhar à nossa volta e sermos gratos por aquilo que nós temos. O próprio Jesus, ele disse aos discípulos que ele podia orar para que o Pai tirasse daquele sofrimento. Jesus disse o que fez foi por escolha dele. Em João, só se quiserem apontar, em João 10, verso 7, verso 18, em que Jesus diz: a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. Jesus é que decide dar a vida. Então, ninguém a tira. Ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. E sabem, há algo que muitas vezes é à minha cabeça, que é: nós somos aquilo que nós escolhemos. E nós muitas vezes somos ensinados na igreja. E isso é o que tem causado tantas pessoas doentes na igreja. Sabe, há gente doente na igreja que não sabe que está doente na igreja. Nós somos ensinados muitas vezes a seguir uma série de regras e de preceitos. Em Gálatas, Paulo fala sobre isso, para nós não nos colocarmos sobre a escravidão. E muitas vezes, às vezes, pessoas me perguntam: Tiago, o que é que achas disto? Porque nós temos as pessoas querem ouvir regras de como se comportar. Às vezes perguntam: Tiago, como é que, olha, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, olha, eu posso ir à discoteca, eu posso ir a um bar. E às vezes podemos pensar que nós, os pastores, ou nós somos os legisladores das regras de como se comportar. O que é que interessa se eu disser que pode ou não pode? Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer na mesma, não é? O problema é que nós muitas vezes colocamos aqui a opressão nas pessoas. Se tu não fizeres, se tu fizeres isso, vais estar em pecado, vais para o inferno. Quem sou eu para dizer que alguém vai para o inferno? Quem sou eu? Então se vocês forem ver, eu não perco muito tempo a ensinar as pessoas se beber, ou se fazer tatuagem, ou se é pecado. Eu penso que isto tem a ver com uma questão de escolha da pessoa. É lógico que deve haver controle, como é óbvio. Mas o que é que eu tenho direito de dizer à pessoa o que ela deve ou não deve fazer? A minha função é ensinar a pessoa a viver para Jesus Cristo. Porque se a pessoa escolher viver para Jesus Cristo, há coisas que ela deixa de fazer. Olha, eu quando decidi seguir Jesus Cristo, eu ainda fumava. E eu sabia que fumar faz mal à saúde. Mas a minha avó, ela não me dizia: Tiago, não podes fumar. Ela dizia: olha, só te peço uma coisa, não fumes à minha frente, nem fumes assim no meio da rua. Fuma num cantinho se tu quiseres. Mas sabes que isso é errado. Isso não faz bem. E sabem o que aconteceu? A minha avó só me ensinava, a minha avó preocupava-se era que eu conhecesse a Bíblia, que eu amasse o Senhor Jesus e que eu o seguisse. A minha avó me disse assim: Tiago, tu vais ser aquilo que tu escolhes ser, não aquilo que os outros escolhem que tu seres. Se tu escolheres ser discípulo de Jesus, há coisas que tu vais deixar de fazer. Mas não é porque alguém te diz para tu não fazeres, senão vais para o inferno. Porque é que tu vais deixar de fazer as coisas com medo do inferno e não por amor a Jesus? Porque maior é nós deixarmos de fazer as coisas por amor do que com medo. Eu cresci toda a minha vida com o meu pai, que era alcoólico, que me batia, e tudo o que nós não fazíamos coisa à frente dele, porque tínhamos medo, que ele dava-nos umas boas tareias. Eu lembro que eu comecei a fumar às escondidas do meu pai. Porque quando via a fumar, dava-nos umas tareias. Mas eu também fumava. Então, ou seja, o meu pai era alcoólico e eu não podia chegar bêbado da casa, porque senão para mim não apanhava. Então, olha, às vezes dormia na rua. Mas ao longo do tempo eu não tive alguém que estava sempre a dizer: não podes fazer isto, não podes fazer assim. Não. Ao longo do tempo o próprio Jesus, o Paulo, ia-me colocando as prioridades certas no meu coração. Porque eu escolhi o seguir. Quando eu escolho seguir, nada para mim é proibição. Mas quando eu escolho seguir, tudo o que eu faço, eu pondero se isso faz parte do propósito desta minha vida. Se eu sigo Jesus, será que isto faz parte? Será que Jesus quer isto? Então o que acontece é por isso que a expressão que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo em mim, é quando eu vivo para Cristo, eu escolho viver para Ele, e eu faço essas escolhas na base de Cristo. Tu fazias isto, faz sentido isto. Porque depois nós às vezes, como não conseguimos controlar as pessoas, começamos a inventar uma série de regras. Se tu fizeres isto não podes fazer assim, se tu fizeres isto não podes fazer assim.
e vais para o pecado, tens pecado, vais para o inferno, para controlar as pessoas. Mas esse é o pior problema. É quando nós, a igreja, queremos controlar as pessoas e quando nós, igreja, o que nós devemos fazer é nós não queremos o controle das pessoas, mas nós queremos que Jesus seja o centro das pessoas e que seja Ele a controlar as pessoas, as suas vidas. E que as pessoas o sigam. Porque é por isso que nós queremos uma igreja livre, uma igreja simples e sincera, em que nós podemos estar juntos, eu reforço isto, em que nós podemos estar juntos sem estarmos com um olhar julgador para os outros, só porque o outro veste uma roupa que eu não vestia. Então, mas que não vestia, a roupa é do outro. É lógico que nós não estamos aqui a falar sobre questões de decência ou de coisas que devem ser feitas. Não estou a falar disso. Mas eu lembro que uma vez estávamos numa igreja e um rapaz apareceu na igreja com uma camisa cor-de-rosa, com uns desenhos. E um irmão que saiu lá antes do culto começar, foi comprar uma camisola para ele vestir uma camisola como deve ser. Camisola cor-de-rosa, agora os homens vestem cor-de-rosa, na igreja não, os homens não vestem cor-de-rosa. E eu pensei, é o problema. É que nós estamos às vezes preocupados com o exterior e não com o interior. E depois nós chegamos na igreja, está tudo limpinho, tudo vestinho, não sei o quê, mas cá dentro, está tudo a reclamar, não sei o quê. E depois o pior é que isto gera gente insatisfeita. Porque eles fazem as regras todas e vêm outros, se calhar, que são chamados, se calhar, rebeldes, e Deus a usá-los a abençoar, e ficam nos bancos da igreja, puxa, eu estou tantos anos na igreja, sempre fiz tudo como mandaram, e os outros têm as oportunidades. Porque não tem a ver com cumprir regras, tem a ver com o coração, e se nós somos gratos ao Senhor, e se nós realmente vivemos para Ele. Porque quando nós estamos preocupados com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, nós vamos estar sempre insatisfeitos. Vamos estar sempre, eu fiz isto para agradar. Quando nós vivemos para agradar os outros nunca vão dar o mérito que nós desejamos. Então não façamos nada para agradar os outros, mas para agradar o Senhor. Porque é isso que Deus nos chama a ser. Sabem? Ricos, nós somos ricos. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 6. Uma passagem que eu gosto bastante. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 4 ao verso 10. Diz assim: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada temos, mas possuindo muito. Sabem, e esta parte é muito forte. Paulo está a usar tudo aquilo que muitas vezes as pessoas veem de um lado, outros veem do outro lado. Aquilo que as pessoas veem, uns veem de uma forma, outros veem de outra forma. Aquilo que as pessoas querem desconfiar, vão desconfiar, independente das coisas todas. Mas pode estar aqui algo no fim que é mesmo quando nós somos pobres, mas estamos a enriquecer outros. Porque sabem, o facto de estarmos aqui hoje a pregar o Evangelho, eu fico às vezes triste quando nós não valorizamos isso. Mas eu oro pelo tempo de uma igreja que valorize a palavra de Deus. Porque eu acredito que há muita gente pelo mundo fora que gostaria de estar a ouvir a palavra de Deus. Gostaria de estar a ouvir as boas novas de Cristo. E não tem essa oportunidade. Porque nada, não há preço nenhum. Nós não estamos aqui para fazer dinheiro. Nós estamos aqui nem para nós enriquecermos materialmente ou financeiramente. Nós estamos aqui simplesmente para anunciar a Cristo. Porque é a razão, porque é aquilo que nos torna ricos, é quando Jesus Cristo está na nossa vida. Então nós temos de perceber que nós somos gratos, somos devedores uns aos outros, e nós somos ricos. Não podemos não ser ricos nos bens,
porque isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que nós temos dentro de nós, que pode causar vida no outro. Por fim, vamos abrir em Atos, capítulo 21. Atos capítulo 21, do verso 10 ao verso 14, diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogámos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim, partir o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, qual é este último ponto? Gente grata aceita a missão. Gente grata aceita a missão. E o que é isto, aceitar a missão? Se fôssemos nós ao virar, nós íamos, ainda bem que o Senhor mandou Ágabo a livrar-me. Eu já não fui preso por Jerusalém, já não fui preso. Ai, bom Ágabo. Mas Paulo disse: olha, ok, disseste isso, mas eu vou na mesma. E Paulo tinha uma missão a cumprir. E se nós formos ver Paulo, ele não se queixa. Paulo não se queixa nas suas cartas, ele não se queixa. Antes pelo contrário. As melhores cartas que Paulo escreveu, as cartas estavam na prisão. E são cartas em que ele ensina a igreja, em que ele motiva a igreja a continuar, motiva os crentes a continuar. Então, antes pelo contrário, as prisões serviram para Paulo. Então, quem entende o ponto de gratidão de Jesus, de que Cristo passou, então aceita a missão e tudo o que ela inclui. A jornada da dor não tem poder quando vivemos no estado de gratidão de Cristo. O que isto quer dizer é: ok, esta dor está a doer mesmo, mas eu sou grato porque Cristo me deu vida. E nós às vezes queixamos tudo. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e muitos de nós conhecemos Deus ou não conhecemos Deus, mas todos nós temos, se calhar, histórias complicadas. Se calhar muitos de nós, na nossa vida, sofremos como no meu caso, em que passámos dificuldades em casa, com pobreza, falta de comida, pais alcoólicos, violência doméstica, de coisas em que nós passámos por isso e isso nos formou e foi moldando a nossa vida, foi moldando a minha vida, ao ponto que eu me tornei uma pessoa muito ingrato na minha vida, muito frustrado, muito insatisfeito, e isso levou-me a envolver-me no mundo de álcool, de drogas e tudo mais. E muitos de nós, às vezes, que enfrentámos situações de familiares, ou muitos de nós de casamentos fracassados, que depois, com a nossa insatisfação, porque se tornámos, ok, isto não correu bem, a nossa vida está magoada, a outra pessoa não foi correta comigo, e nós começamos a ver só coisas más, e quando nós vemos só coisas más, nós começamos a tomar más escolhas, porque lá está, quando nós estamos ingratos, porque às vezes, eu vou ser sincero, mesmo no meio de dificuldades familiares, mesmo no meio de um casamento fracassado, mesmo no meio de tantas coisas que não correram bem, mesmo aí nós podemos viver na gratidão de Cristo. Sabem porquê? Porque continuamos vivos. E nós falámos aqui outra semana em que Deus é perito em recomeços. E Deus dá recomeço à nossa vida. Quando às vezes pensamos que é o fim. Eu na minha vida já tive momentos, muitas vezes, em que pensei que era o fim. Mesmo muitos momentos. Em que pensei: agora isto vai acabar. Mas bastou dizer: Senhor, tu sei que tu conheces o meu coração. Eu sei que tu conheces. Eu não vou ficar preso na ingratidão porque isto correu mal, porque eu gostava que tivesse, porque todos nós estávamos tudo corresse bem, mas eu vou dar-te uma má notícia. Não vai correr tudo bem. Nem convém que corra tudo bem. Sabe porquê? Porque quando corre tudo bem, nós não temos nada com Deus. É verdade. Nós estamos aqui hoje porque alguma coisa nós precisamos. Na verdade, todos nós somos interessantes, mas Deus não se chateia com esse nosso interesse. O que Deus quer mudar é que nós não o sigamos só por interesse,
No início, vamos seguir por interesse. Seja quem for, todos nós seguimos por interesse. Ou porque queremos Deus abençoe a nossa vida, ou porque, eu vou mesmo dizer sincero, é muito difícil pessoas que vêm à igreja sem problemas. É muito difícil. É por isso que quando Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, tão difícil como um caminhão passar num buraco de agulha. Não é uma agulha de cozer, também é outra agulha. Mas é muito difícil. Porquê? Porque nós temos aquela ideia, a pessoa que está rica está bem, está tudo bem. É muito difícil quando nós estamos satisfeitos. Mas as dificuldades vêm mesmo para testar isso. Então, a dor, ela não tem poder quando vivemos no estado de gratidão, naquilo que Jesus nos ensina. Quando escolhemos viver com Cristo, obviamente isso nos leva a uma vida de busca, de pegar na cruz. Jesus disse, aquele que não pegar a sua cruz não é digno de mim. Então, nós procuramos conhecê-lo a todo custo. O que é que isso leva-nos a fazer? Para já, conhecer a palavra dele. Imaginem, eu não sei se vocês têm noção, mas para este livrinho estar aqui, hoje temos no livro deles, muita gente morreu ao longo da história. Muita gente sacrificou-se. Muita gente passou horas a fio a traduzir o texto. Tipo, não tem noção o que gente deu, gente que Deus tocou no coração para que a palavra de Deus, a Bíblia, possa ser passada. A Bíblia é um livro em que tem muitos escritores, mas um só autor, não é? Em que só tem um autor através de vários escritores. Então, só por isso nós somos gratos, mas muitas vezes nós passamos semanas sem a ler. Não é? É uma coisa, nós à nossa mulher, dizemos quando casamos, eu amo-te muito, e um dia ela chateia-se connosco, e ela nos diz, mas tu não me amas. Eu, então eu não te amo, disse no dia de casamento. E ela, sim, mas foi há 30 anos atrás. Sim, mas isso é válido para sempre. Mas tens de dizer todos os dias. Não digo todos os dias, mas convém, né? Às vezes somos peritos assim, nós somos, eu disse uma vez, está feito. Eu li uma vez, está feito. Eu orei uma vez, está feito. É quase nós fazemos picamos o ponto, está-se feito. A nosso coração grato, nós temos de olhar para a nossa vida e perceber as coisas como elas são, as dificuldades, perceber que elas fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Se fosse se fosse quando Paulo houve água e houve esta situação, se fôssemos nós crentes, já estávamos todos contentes. Nós já estávamos contentes que alguém nos avisou que ia acontecer uma coisa de má. É por isso que Deus hoje não nos revela tanta coisa. Porque se Deus nos revelasse o processo, nós nunca entrávamos nele. Deus às vezes precisou fazer o que teve de fazer para nós estarmos aqui hoje a ouvir a mensagem dele para nós. E nós olhamos e pensamos assim, puxa Deus, mas tu pelo menos podias ter mandado um ponto, uma mensagem. Agora temos passado por tudo isto, por a nossa vida toda para chegarmos onde estamos hoje. Mas sabem porquê? Porque se calhar os nossos ouvidos só iam estar sensíveis para ouvir a sua mensagem, passando por aquilo tudo. Se nós não tivéssemos passado por aquilo tudo, nós não íamos estar tão sensíveis à sua mensagem. E sabem uma coisa? O senso de gratidão de Paulo. Quando nós temos senso de gratidão que Cristo colocou, como Cristo teve a mesma situação, o senso de gratidão de Paulo faz com que ele avance para as coisas que Deus coloca à sua frente. Sabem, eu sou tão grato, a nossa mentalidade é assim, eu sou tão grato ao Senhor que eu não tenho medo das coisas más que possam vir a acontecer. Porque eu sei que Ele tem sido bom para comigo e mesmo que aconteça alguma coisa má, eu vou continuar a servi-lo e a caminhar no mesmo propósito. É por isso que quando a Bíblia diz assim, faça a oração e as ações de graças, muitas vezes nós olhamos para as ações de graças só para nós estarmos a falar bem de Deus, mas eu quero trazer ações de graça para nós agirmos com essa gratidão, a nossa vida ser uma vida de gratidão. Não correu bem aquilo, não correu bem aquilo, mas eu tenho isto. Não correu bem isto, mas eu tenho isto. Imagina, eu fico a pensar, às vezes, eu lembro que há uns anos atrás, eu lembro de uma irmã que ela foi casada e o marido traiu
e ela tinha 2 filhos. E eu lembro-me dela orar a agradecer pelo marido. Obrigado, Deus, pelo meu marido. E eu pensei, puxa, está a agradecer pelo marido que a traiu, vinha dizer para ir para o inferno, ela está a agradecer. Deus, ora, dá-lhe uma dor de cabeça que nunca acaba. E eu fiquei, era novo na igreja, fui olhar para o marido traiu e ela está aí a orar pelo marido, a agradecer pela vida dele. E um dia estávamos a beber café, eu perguntei ao irmão, o nosso irmão aqui estava a agradecer o seu marido, se fosse eu, orava para que Deus me desse umas hemorroidas, um pedaço qualquer. Ele está a agradecer para que Deus o abençoe. E ela, Tiago. E eu digo, Deus manda-nos nós orarmos por quem nos faz mal, não é? Eu, sim. Não, mas sabes uma coisa? É verdade que o meu marido não presta. É por isso que eu oro para que Deus o abençoe. Mas sabe o que eu sou grato por ele? Estás a ver os meus 2 filhos ali e todo. São a melhor coisa de Deus na minha vida. E sei é que o meu marido não os tinha. Então eu sou grato a ele por isso. Porque me deu 2 filhos. E eu pensei, bem, um bom ponto de vista. A gente podia arranjar outro homem. Mas foi aquele. E aqueles são os meus filhos. Que eu os amo e não os trocava por nada. Então sou grato. E às vezes nós olhamos para as coisas só para o mal. Mas quando olhamos para as oportunidades que Deus nos dá, mesmo no meio das coisas que são más, nós aí vemos Cristo agir no nosso coração e pensamos, puxa, eu podia estar aqui a queixar, mas não vale a pena. Eu vou agradecer por isso. Obrigado, Deus. Obrigado por esta situação. Foi dura, foi difícil, custou muito. Já passou o tempo, eu já me queixei muito da situação, mas eu agora agradeço. O dia em que a minha vida começou a mudar foi quando eu aprendi a orar, a agradecer pelos meus pais. Mesmo todo o mal que eles possam ter feito, eu agradeço a Deus por eles. Porque sabem, Deus colocou-me ali para algum propósito e para algum sentido na vida. E é quando nós crescemos, o processo que nós passamos faz parte daquilo que Deus quer, até nós chegarmos ao ponto da gratidão de Cristo. E quando nós às vezes sofremos, há muitas vezes no nosso coração que estamos a magoar. Há dores que não saem há muitos anos, coisas que aconteceram. E parece que quando nós lembramos dói. Agradece por isso. Sabe porquê? Porque a dor, essa jornada, ela começa a perder significado quando nós começamos a agradecer por Deus. Quando eu começo a dizer a Deus, obrigado. Obrigado por esta situação, porque tu me estás a dar força. Porque mesmo apesar da situação toda, eu sei que tu vais restaurar, eu sei que tu vais me dar um novo caminho. E eu sou grato porque isto tem-me feito crescer, aprender. Então eu não vou desistir, eu vou continuar firme em ti, independentemente das coisas corram bem ou mal. Porque é como dizia Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que os ribeiros sequem, eu vou me alegrar no Senhor. E então quando nós começamos a agradecer por essas dores que nos bloqueiam e fazem-nos ter medo, essas mesmas dores, elas tornam-se combustível, porque elas viram a ser, em vez de ser dores que nos prendem, são dores que nos fazem avançar, porque nós somos gratos a Deus, porque Ele nos deu força e permitiu que nós sobrevivêssemos a esses momentos. Não é? Então, quando nós, muitas vezes, a nossa gratidão, o nosso bem-estar está dependente de circunstâncias, de prosperidade, de bem-estar, quando a nossa satisfação está, isso eu tenho o que eu quero, nós nos comportamos como meninos mimados. É verdade. E quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, nós frustramos. Nós muitas vezes precisamos pedir menos e agradecer mais. Sabem, atrás de um livro em que o autor dizia assim, olha, em vez de pedir, agradece. Agradece. E como é que faz isso? Em vez de estar assim, Senhor, olha, eu peço que me dês um carro, uma casa, um bom emprego. Senhor, obrigado pela casa que tu me vais dar. Tu vais me ajudar a encontrar. Obrigado pelo bom emprego que tu vais me encontrar. Obrigado, eu sei que tu vais fazer isso. Então isso vai demonstrar, demonstra para já fé e gratidão.
E isto, se nós fizermos nisto, nas nossas relações pessoais, imagina nós sermos gratos a pessoas que não fizeram nada por nós. Obrigado, João, pelo almoço desta hoje. Ela não deu almoço hoje, mas agora vai me dar, estou a brincar. Eu não dei almoço hoje. Mas agora eu tenho que dar o almoço, estou a brincar. Isso é que é fé. É fé, não é? Mas estou a dizer, nós agradecemos a Deus, dizemos, Deus, eu sei que tu vais cuidar de mim, tu vais arranjar o emprego que eu preciso, eu sei que tu vais me ajudar no teu tempo, Senhor, eu sei, eu estou grato por tu, eu sei que tu vais cuidar de mim. Porque Deus é o que cuida de nós. Deus, obrigado, Senhor, eu sei que tu vais, eu quero me casar, eu já me casei, bem casado, mas há pessoas que querem se casar, Deus, eu sei que tu vais ajudar-me a encontrar alguém, Senhor, então eu descanso e confio em ti. E sou grato porque tu, sei que tu vais cuidar disso. Isso é do melhor. Sabe porquê? Mas já porque nós já estamos a agradecer. E quando nós só estamos a pedir, parece que não temos fé. Deus, olha, se tu puderes, se não for pedir muito, olha, pronto. Às vezes nós até tratamos Deus quase como se fosse aqueles coaches, quando nós podemos casar e pedimos a Deus a quem é a pessoa que queremos e como queremos e tudo mais. Não, Deus vai ter dar sabedoria. Deus, olha, ajuda-me, dá-me sabedoria a encontrar a pessoa para mim. Deus, dá-me sabedoria no meu emprego, se eu agradeço, eu sei que tu vais me ajudar. Sabem, a nossa oração muitas vezes tem muito mais do que pedir do que agradecer, e nós temos que colocar graças nisso. E eu, por fim, eu quero ler o Salmo 103. Salmo 103 diz assim, verso 1: Bendiga a minha alma o Senhor e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, nem nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui-se conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim Ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí adiante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga a minha alma, o Senhor. Vamos ficar em pé. Amém. Vamos fechar os nossos olhos por uns instantes, só para não nos distrairmos. E vamos meditar um pouco e pedir que o Espírito Santo também toque o nosso coração. E sabem,
Se calhar muitos de nós, se calhar, passamos a vida a reclamar e a nos queixar daquilo que não está bem. Mas a verdade é que do que vale nós nos preocuparmos, isso não vai acrescentar nenhum dia à nossa vida. É verdade que muitas vezes nós não temos que ficar conformados às coisas. É verdade que muitas vezes há insatisfações que há à nossa vida para nos fazer mudar. Mas em vez de nós nos queixarmos, porquê que não mudamos mais cedo? Se nós sabemos que há coisas que têm de ser mudadas, porquê que nós mantemos e nos queixamos? Se sabemos que há coisas que nós não gostamos na nossa vida, porquê que nós não tomamos escolhas? Não? Porquê que nós continuamos a lamentar-nos por coisas que podemos mudar e não mudamos? Então, o desafio de Deus para ti, onde é que está a tua alegria? Assim como Paulo escolhe, e o que é que tens escolhido na tua vida? O que é que tens escolhido, as tuas escolhas? Aquilo que Deus me tem ensinado é que quando eu escolho para mim mesmo, normalmente eu falho muitas vezes. Quando o objetivo é um objetivo egoísta, eu, na maior parte das vezes, eu falho. Mas eu sei que quando eu escolho para Ele, para o honrar, isto não tem a ver com religião ou seguir regras. Tem a ver com reconheceres que, se calhar, há coisas na vida que tu passaste, que tens de queixar, se calhar é tempo de tu agradecer. Porque Deus está a dar uma oportunidade de recomeçar. Deus está a dar uma oportunidade de tu te alegrares. E às vezes olhamos para a nossa casa, se calhar não temos aquilo que tínhamos antes, se calhar não temos aquilo que sonhávamos ter, mas temos aquilo que precisamos ter. Porque se calhar aquelas coisas que tínhamos há tantos anos, se calhar nos afastavam de Deus e daquilo que eu queria falar ao nosso coração. Então nesta tarde, deixa o Senhor, deixa Jesus tocar no teu coração. E começa a agradecer por aquilo que tem-te magoado. Começa a agradecer a Deus. Deixa. Sabes, quando nós agradecemos é sinal que nós perdoamos, é sinal que nós soubemos perdoar, Senhor. É sinal que nós soubemos dar oportunidade, Senhor. E por isso vamos deixar que o Senhor possa manifestar o seu poder, vamos deixar que o Senhor possa tocar nas nossas vidas, vamos deixar que o Senhor possa manifestar o seu poder em cada um de nós, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que tu manifestes o teu poder, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor Jesus. Possas estar no teu lugar, se quiseres orar ao Senhor nesta tarde. Levanta a tua voz em oração. Vamos orar ao Senhor. Agradece ao Senhor. Manifesta, Jesus. Manifesta, Jesus. Manifesta, Senhor. Manifesta. Tu conheces os corações, tu conheces, Jesus. Tu conheces os corações que estão aqui. Vamos aprender a dar graças. Estou nos braços daquele que
eu sei